No Brasil, ainda é preciso justificar a presença de um professor indígena dentro da universidade. Ainda é necessário traduzir saberes que já existiam muito antes da invenção do termo ciência. Ainda se exige que a floresta produza diploma. Essa entrevista nasce contra tudo isso. Nasce como flecha lançada contra o epistemicídio, como semente de palavra fincada no cimento da academia, como escuta que se recusa a ser superficial. Edson Caiapó é professor e intelectual. Ele carrega no corpo as marcas de um país que tentou convertê-lo, doutriná-lo, apagar sua língua e a cosmologia de seu povo. Mas carrega também nos olhos o brilho dos encantados que lhe devolveram o caminho. Quando fala, Edson não representa só a si, ele carrega os que vieram antes, os que foram calados, os que continuam dançando dentro da mata, mesmo quando a universidade vira as costas. Essa entrevista é um gesto de memória e de luta. É território em forma de palavra. Ao longo dessa conversa, ouviremos sobre a infância arrancada para o internato cristão, sobre a fome nas cidades, sobre o retorno ao território. Ouviremos também sobre a pedagogia da alternância, onde a sala de aula não se mede em minutos, mas em ciclos, onde o silêncio é conteúdo e onde a floresta é currículo. Falaremos da universidade pública, essa casa ainda colonial que aceita o corpo indígena, mas resiste ao seu pensamento. E ouviremos principalmente o que Edson tem a dizer aos que vêm depois, aos jovens professores indígenas que atravessam os mesmos corredores com a boca cheia de mata, memória e futuro. Porque a presença indígena na universidade não é concessão, é retomada. E quando um professor Caiapó ocupa uma sala, ele transforma o espaço em território. Que essa escuta seja profunda, que esse encontro seja ritual e que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou. Eu queria dizer, antes de tudo, né, que a nossa luta e a minha luta é a luta dos nossos antepassados, né? Então não existe assim uma coisa de, como você falou já muito bem, não existe assim uma coisa de uma luta individualizada, isolada, né? O que eu sou, o que eu sei e o que eu tenho absoluta certeza que tem a ver com os nossos antepassados, com esse sentimento e pertencimento de ancestralidade. E no meu caso, né, ligado ao povo Caiapó, Mebengocré, que é meu povo, né, eu sou do Amapá, e tive a honra de nascer e viver dentro da floresta, sabe? Então eu tive uma infância muito feliz, né? E queria que todas as crianças tivessem infância feliz, sabe? De ver a floresta, ver os animais, tomar banho de rio, viver entre grandes rios e igarapés, aprender a nadar, né? Dentro do rio, aprender a nadar nadando, né? E ouvir histórias de ancestralidades, né? Memórias sendo narrada pelos nossos mais velhos na beira de fogueiras. Inclusive, na semana passada foi lançado um livro meu pela editora Perabook, que é exatamente essas histórias de fogueiras e de aprendizados na beira de fogueiras, né? Os anciões contando histórias, narrando memórias, e nós, crianças e todos os outros ali ouvindo e participando. Esse é o aprendizado educacional que nós temos na escola, nas comunidades indígenas. Na Escola da Floresta, os professores são os mais velhos. O tempo não se mede em relógio, mas em estação. O silêncio também ensina. Mas o Estado brasileiro não quis escutar essa escola, quis substituí-la, quis impor uma língua, um Deus, um medo. Foi assim que Edson Caiapó, ainda menino, foi levado para longe da mata, para dentro de um internato cristão. Ali o corpo sofreu, a alma foi apartada e a memória ancestral foi chamada de pecado. Essa não é só a história de Edson, é a história de milhares de crianças indígenas no Brasil. Uma história de ruptura, mas também de retorno.
Mas nem toda infância termina em liberdade. A educação imposta aos povos indígenas durante séculos foi um projeto de dominação religiosa, linguística e cultural. Edson, ainda menino, foi arrancado do território, internado em Altamira, viveu o que hoje reconhece como uma forma de escravidão física e espiritual. O que para o sistema era ensino, para ele foi rompimento, e ainda assim sua memória resistiu. A escola é outra história, né? A escola é uma história de opressão, de violência. A escola não bateu nas portas dos povos indígenas para chegar, ela se impôs, se instalou como uma força genocida muito grande e provocou muito epistemicídio, né, etnocídio entre os nossos povos. Depois de uma infância, né, eu, por volta dos 8 anos de idade, 9 anos de idade por aí, eu fui estudar num colégio cristão, internato, em Altamira, no Pará. Sabe, parece aquelas histórias de crianças indígenas no século XVI, quando os jesuítas pegavam, retiravam as crianças do meio da família, da comunidade, e levavam para treinar, né, para inculcar a doutrina cristã. Então eu passei por esse processo todo, né, e obviamente que no final das contas eu fui cristianizado. Fui cristianizado, e no meio desse movimento de cristianização eu aprendi inclusive que as tradições indígenas e qualquer tradição que não beba ali na fonte da Bíblia, né, das doutrinas cristãs ortodoxas, são vinculadas ao demônio. Eu fui convencido e convertido dentro dessa lógica. Aprendi a língua portuguesa e tantos outros símbolos, né, dos não indígenas, com muita opressão e castigos físicos assim horrorosos, sabe, no meio da floresta. O Brasil demorou a reconhecer que os povos indígenas têm direito a manter suas línguas, seus calendários e suas pedagogias. Só em 1988, com a nova Constituição, isso começou a mudar. Mas, nos internatos dos anos 80, ainda era a lógica do apagamento que prevalecia. Edson Caiapó passou por esse apagamento. Ele foi cristianizado à força, aprendeu português apanhando e foi treinado para negar sua própria origem. Mais tarde, ele descobriria que isso também é uma forma de genocídio. O que não mata o corpo, tenta apagar a memória. Aí eu estou me reportando assim ao tempo de 1980, né? Num período que nós estávamos ainda em plena ditadura militar e num período que não havia direitos, como por exemplo o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje em dia eu fico pensando assim que eu passei no final das contas por uma escravidão, sabe, de trabalho e todo o formato que, como eu me formei, como eu fui formado, né? E depois virei missionário, né? Fui para Minas Gerais pregar o evangelho, né? E depois fui para Belo Horizonte, passei muita fome ali no sul de Minas, e depois fui para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte eu entrei para fazer o curso de História na UFMG, passei no processo, né, seletivo ali, vestibular. Naquele tempo ainda não tínhamos nem começado a fazer os debates sobre cotas, sobre políticas diferenciadas para os povos indígenas, de maneira que eu entrei na universidade e me desfiz totalmente daquela roupagem cristã e fui para um outro campo de negação da doutrina cristã, para o campo do ateísmo, né? Eu aprendi isso dentro da academia, enfim, dentro ali dos debates com anarquistas e comunistas, numa efervescência muito grande de movimentos sociais ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí virei, no final das contas, militante, né, dos movimentos sociais e particularmente do movimento estudantil. Me envolvi com o MST ali no início dos anos 90, fui para os assentamentos do MST. Eu tinha uma facilidade muito grande de me comunicar na língua portuguesa, fui treinado para ser orador, né, tive cursos de oratórias sistemáticas entre os cristãos. E essa foi uma arma muito positiva, né, que depois eu utilizei por outras causas. A escola ensinou o castigo, a igreja ensinou o medo, a cidade ensinou a fome. Edson caminhou por essas estradas com a alma em pedaços. Tornou-se missionário, pregou, negou sua origem e ainda assim algo resistia dentro dele. Na universidade, mergulhou no ateísmo, descobriu Marx, Fanon, o movimento estudantil. Mas faltava chão, faltava floresta.
Foi no retorno ao território que os encantados voltaram a falar. Os pajés, com sabedoria ancestral, disseram o que nenhuma aula disse. Onde o rio está sujo, o espírito não vive. Ali Edson começou sua viagem de volta. E depois, sabe, meu irmão, quando eu voltei para o meu território, quando eu concluí o curso de História, aí foi um outro reviravolta na minha vida, sabe? Porque o cacique e os pajés, o pajé Matê Caripuna e lideranças indígenas ali na Amazônia, na beira de rios, conversando, me falaram que eu tinha que mudar novamente, sabe? Que ateísmo talvez não fosse a saída, o melhor lugar. Né, eles se preocupavam, né, de eu assumir de repente cargo de professor dentro das comunidades para pregar ateísmo, sendo que são comunidades que estão muito firmadas dentro das tradições e pertencimentos indígenas, né, vinculadas aos espíritos da floresta, aos caruanas e às entidades criadoras e recriadoras de todas as coisas. Então, quando eu conversei com o seu Matê Caripuna e ele me falou, né, que ele achava estranho que essas pessoas das grandes cidades por onde eu andei não conversavam, não paravam para se comunicar na beira de uma fogueira, né? Que elas jogavam lixo nos rios e que os rios eram sujos e que as florestas tinham sido devastadas. Quando eu fui narrando para ele essas histórias, ele nunca conheceu essas realidades, ele ficou abismado e falou assim: olha, você vem de um lugar muito triste, porque os espíritos da floresta, os caruana, certamente não vivem nesses lugares e essas pessoas vão sofrer muito por conta disso. Depois do rompimento com a religião e do mergulho no ateísmo acadêmico, Edson voltou para o seu território, mas ali a racionalidade ocidental não explicava tudo. Foi andando com pajés, parteiras, curandeiras e xamãs que ele reencontrou o que havia sido cortado: a força dos encantados, o respeito aos ciclos da vida, a ciência da floresta. Não era retorno ao passado, era reconexão com o que nunca deixou de pulsar. E aí, sabe, diante de todos esses aprendizados, no meu retorno para a Amazônia, eu decidi me desconverter do ateísmo, sabe, e me aproximar das forças originárias, né, e andar com os pajés, com as curandeiras, com as parteiras, com os xamãs, com as benzedeiras, que eu tive a necessidade de fazer esse movimento, né, que a antropologia chama de a viagem de volta, né? E fiz essa viagem de volta, estou fazendo até hoje, né? Paguei um preço muito caro para ter que fazer essa trajetória por dentro de internato e aprender, sabe, assim, com essa força de muita violência. Aprendi um tanto de coisas, mas pago até hoje um preço muito caro. E o preço foi eu ter, abandonado as tradições, não porque eu quis, mas porque fui forçado a fazer isso, como sempre fizeram os cristãos e os ditos homens civilizados, né? A volta ao território não é só um retorno geográfico, é um retorno cosmológico. É quando a ciência dos brancos não basta e os velhos voltam a falar. Edson entendeu que o ateísmo também era um corte e que o seu lugar como professor só fazia sentido se caminhasse com os encantados, com os pajés, com os rios. Desde então, ele não caminha mais sozinho, caminha com a memória, com os que vieram antes, com os que ainda estão por vir. Aí hoje em dia eu tô aqui, sabe, passando por dentro da academia. Depois eu fiz mestrado, doutorado em São Paulo, né, baseado nas temáticas dos nossos povos, especialmente na Amazônia, né, os conflitos na Amazônia, os conflitos de fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, né? Eu andei muito por ali dando aula nas comunidades indígenas e fazendo formação de professores indígenas. E nessa trajetória toda me fortaleci muito como indígena, né? Fui dialogando com o movimento indígena pelo Brasil e fui sendo meio que empurrado, né, para ser um intelectual indígena, né, para usar a linguagem acadêmica, intelectual orgânico, né, como dizia o Antônio Gramsci, que é a posição que hoje eu assumo, sabe? Um intelectual que está vinculado às nossas tradições, às nossas ancestralidades, e que isso não é tranquilo dentro da universidade, dentro dos espaços acadêmicos, sabe? De pesquisas, né? Porque o que tem valor dentro da academia são os conhecimentos baseados no pensamento eurocêntrico, que é exatamente o pensamento ecocida e etnocida e genocida. Eu não tenho pacto com isso. E eu tenho, assim, certeza absoluta que a forma diferente de eu pensar e inclusive de colocar essa ciência quadradinha em xeque é que causa muito ódio dentro das instituições, sabe? E tenho
assim, enfrentado desafios grandiosos dentro das instituições, perseguições, assim, grandes problemas nessa minha trajetória dentro da academia, sabe, meu irmão? Só para começar a conversa. A universidade sorri para o indígena, mas teme sua palavra. Cria editais, mas corta verbas. Cria espaços, mas exige adaptação. A verdadeira inclusão não é a que pede silêncio, é a que escuta o barulho do tambor. Quando Edson ensina, ele não cita apenas autores europeus, ele cita seu povo, cita o canto da floresta, cita o que não está nos livros, mas vive nos corpos. E é por isso que ele incomoda, porque não quer ser exceção, quer ser raiz. Sim, os povos no Brasil, mas particularmente o povo Kayapó, eles nos ensinam sobre humildade, né? Eles nos ensinam sobre diálogo, conversar, né? Eles nos ensinam que os mais velhos sempre precisam ser ouvidos com muita atenção, né? Porque as nossas universidades, bibliotecas e livros em primeira mão são os anciões, né? Então nós aprendemos que o que nós sabemos do ponto de vista ancestralidade, sabe, que é um conhecimento que nos qualifica para fazer o diálogo com a ciência, sabe, é um conhecimento que não é nosso, é um conhecimento coletivo, né? Nós estamos, na verdade, levando adiante um conhecimento e uma luta que vem dos espíritos dos guerreiros e guerreiras que trouxeram isso e entregaram para nós o bastão aqui nesse momento, para nós prosseguirmos, né? E aí é ensinado para nós sobre o cuidado que nós temos que ter com a vida, não só com a vida humana, né? Inclusive eu acho assim que uma das lições fortes que o povo Kayapó e os povos indígenas nos dão é que nós devemos assim botar em xeque o antropocentrismo, essa coisa de que nós somos racionais e superiores a todas as outras formas de vida, né? E que nós não somos natureza, que nós temos que nos apartar da natureza e entendê-la como hostil e dominá-la e transformá-la em produtos para o nosso bem-estar. O meu povo Kayapó fala assim, olha, isso aí está errado, isso aí vai dar muitos problemas, já está dando problema, vai dar problema maior ainda, porque o ser humano, com essa ânsia de ser superior, decretou guerra à terra, pelo solo, pelo subsolo, pelas águas, pelo ar, né, pelas montanhas, e o resultado é angústia. Então não é esse o caminho, sabe? O caminho que nós temos que seguir, e que isso para mim é ensinado e que eu quero levar adiante, é dizer que não é desenvolvimento, sabe? Nós não queremos desenvolvimento, nós queremos envolvimento, sabe? Porque o desenvolvimento está causando isso. O Rio Tietê, né, o cacique, o pajé Matê Caripuna, lá no Amapá, me perguntou assim, tem rio em São Paulo? Eu falei, tem rio. Ele falou assim, mas pode tomar banho, pescar, nadar, né, remar, canoa? Eu falei, não pode, meu chefe, não pode. Mas por que não pode? Porque o rio é muito sujo, o pessoal joga geladeira velho, carro velho, esgoto de todo tipo no rio, tá sujo. Aí ele perguntou assim, mas por que as pessoas fazem isso? Ele foi me fazendo uma série de perguntas e pensei assim, porra, é porque, né, São Paulo e a sociedade brasileira é muito avançada, né? São pessoas e grupos de muito progresso, é o progresso humano, é isso aí, sabe? Que não é o que nós queremos, né? Então nós aprendemos sobre o respeito à vida, humana e não humana. Respeito às montanhas, respeito aos rios, respeito aos peixes, respeito às árvores, respeito aos macacos, às araras, aos beija-flor, aos espíritos da floresta, os caruanas, as jiboias, o sucuriju. Enfim, sabe, respeito à vida em todas as suas dimensões. Para mim, esse ensinamento é fundamental, especialmente nesse momento, sabe, que nós vivemos, que é um momento de emergência climática. Então a humanidade está com medo de morrer queimada, sabe, afogada por conta do aquecimento global, e parece que a comunidade mundial e os chefes de Estado estão começando a entender que teve um erro na projeção do desenvolvimento humano, né, que vai ter que ser revisto. Em novembro vai acontecer na cidade de Belém a COP30, exatamente para discutir sobre isso, né? Estão esperando pelo menos 200 chefes de Estado em Belém para dizer todos na mesma língua que o projeto humano de progresso está errado e que precisa pensar num outro formato, porque senão vai morrer todo mundo nessa canoa furada, né? Então não adianta pular da canoa furada, porque vai morrer mais rápido ainda. Então nós temos que unir forças, povos indígenas, quilombolas, povos de terreiro, povo do campo, mulheres, grupo LGBTQIA+, grupos historicamente silenciados e vulnerabilizados, tem que ser convidado pela sociedade brasileira, pela comunidade mundial e pelos chefes de Estado, para a gente projetar uma outra sociedade baseada no respeito à vida, sabe?
E esse ensinamento é um ensinamento especialmente do povo indígena, do povo Kayapó, sabe? Então nós temos que respeitar a vida. Porque se nós não respeitarmos a vida pode dar nota 0 para todos nós, reprovar todo mundo e transformar todo mundo em poeira cósmica. E talvez, sabe, meu irmão, outras vidas vão continuar por aqui. Porque eu fico achando assim, teorizando sobre isso, pensando que os rios podem viver sem a nossa presença. Mas nós não viveremos sem a presença dos rios, sabe? Eu não quero que isso aconteça. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Nós temos que projetar e executar um equilíbrio. E quando o Ailton Krenak fala de ideias para adiar o fim do mundo, ele não está criando uma fórmula para salvar o planeta, porque o planeta não precisa ser salvo. Ele está falando de ideias das nossas ancestralidades indígenas, narrativas indígenas que precisam ser escutadas para que a gente continue aqui tranquilamente no tempo presente e nas futuras gerações. Sabe? Então são esses ensinamentos que eu tenho prestado muita atenção para poder levar adiante, sabe? Discutir sobre isso nas instituições, nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas, nos espaços por onde eu ando, fora do Brasil, dentro do Brasil. Só que eu repito, as instituições têm dificuldade de compreender isso, sabe? As instituições de ensino e de pesquisa acham que isso é discurso panfletário, que são discursos que não fazem sentido, que não têm fundamentação, né? Porque essas pessoas e grupos estão totalmente, sabe, inculcados com pensamentos eurocêntricos, que não respeitam a vida. É isso. Por muito tempo, a universidade foi um território cercado por muros de concreto, por bibliografias brancas, por saberes que se recusavam a escutar outros mundos. Mas está mudando. Professores indígenas hoje caminham por corredores onde antes só se entrava calado. Eles ensinam com o corpo, com o canto, com a memória dos seus povos. A presença de um professor indígena dentro da universidade pública é mais do que uma conquista. É uma fissura aberta na estrutura do pensamento colonial. E por isso perguntamos, o que representa essa presença para quem vive desde dentro? Olha, eu penso assim, sabe, que tem que, em primeiro lugar, né, a universidade tem que ser entendida como território indígena. Né? O Brasil é um território originário. O Brasil é território originário. O Brasil é uma invenção. Em primeiro lugar, o Brasil é uma invenção, é um mito, né? É artificial isso, né? Todo esse território que apelidam de Brasil, isso é território originário. Portanto, as universidades são territórios originários. Nós temos que ocupar esses territórios porque nós não podemos aceitar que dentro desses espaços cosmogônicos de produção e reprodução da vida, né, onde os nossos antepassados viveram, que nós continuemos fora, sabe, desses espaços de produção de conhecimento. Nós queremos estar lá dentro, a nossa juventude quer estar lá dentro, e nós precisamos estar lá dentro de maneira respeitosa. Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, olha, você fala de todos esses perrengues de internato, de universidade, porque na universidade eu também nunca fui respeitado, as pessoas me chamavam de chileno, de peruano, me apelidavam de tanto de coisa. Nunca dentro das universidades me perguntaram se eu era indígena. Ainda bem que hoje está começando a mudar, porque as universidades começaram a discutir a temática indígena. Eu estudei na UFMG num tempo que ninguém falava de indígena. A UFMG hoje é uma vitrine do indigenismo brasileiro, sabe? Aí assim, esses espaços precisam então respeitar, dialogar respeitosamente com os nossos, com a juventude, sabe, nossa, e com as pessoas que entram, porque as pessoas não precisam passar pelo perrengue que eu passei, sabe, mano? Eu passei num tempo que não tinha cota, então nós abrimos o caminho, mas não foi só eu não, sabe? Se você for fazer uma entrevista dessa com Daniel Munduruku, com Gerson Baniwa, sabe, com Álvaro Tucano, com toda essa rapaziada aí, Marcos Terena, com Eliane Potiguara, perguntar para eles assim, como que foi a passagem de vocês? Eles vão contar histórias muito parecidas, porque essa era a prática, sabe? As universidades, as escolas eram extremamente perversas e continuam sendo hoje, apesar de já sinalizar para uma mudança, porque hoje criaram cotas, criaram políticas, né, de acesso diferenciado para os nossos povos, e a gente está ocupando para valer. Só que esse processo de ocupação precisa ser mais aberto para todos os níveis, inclusive na pós-graduação. Só que não é só entrar, nós precisamos permanecer, né? E permanecer não significa só recursos financeiros. Obviamente que ter bolsas e recursos financeiros é fundamental, mas é preciso que a cabeça quadrada
desse corpo docente, dessas instituições universitárias mude. É preciso eles compreenderem, sabe, sobre a diversidade sociolinguística e cosmológica do Brasil. O Brasil não é o país do milagre linguístico, né? O Brasil é um país que é composto por mais de 300 povos diferentes e mais de 270 línguas diferentes, né? A universidade tem que dialogar com essa diversidade e a universidade tem que dialogar com uma outra coisa que é em termos de construção de conhecimentos, no sentido de perceber que o pensamento eurocêntrico deu errado e o pensamento eurocêntrico como modo de vida para o futuro é uma armadilha. Então os povos indígenas têm disposição para fazer um diálogo e construção de outros conhecimentos para que, sabe, para que haja um futuro e um presente equilibrado. E nós temos disposição e temos conhecimento para reconstruir tudo que foi destruído em nome do progresso, para construir outros conhecimentos, sabe? Então, assim, os povos indígenas estão ocupando esses espaços, né, universidade, precisam ser criadas políticas de ampliação disso para pós-graduação. As universidades precisam pensar efetivamente em políticas de permanência, de acompanhamento de estudantes, acompanhamento psicológico, acompanhamento de saúde, moradia estudantil, restaurante universitário, bolsas e sensibilização dos professores, né, para fazer o diálogo intercultural, né, essas coisas todas precisam ser feitas. E assim, em todos os níveis, sabe? No mestrado, no doutorado, e que as universidades precisam abrir concursos públicos com vagas específicas para professores indígenas, né? Nós precisamos estar lá dentro. As universidades precisam fazer o reconhecimento dos saberes indígenas, independente de título acadêmico, que é concessão de títulos de doutor por notório saber, para os sábios, né? Para as sábias, para as pessoas dentro dos nossos territórios. Então, nós vamos ocupar, nós somos muito respeitosos, porque os nossos antepassados nos dizem que nós temos que ser respeitosos. Mas os nossos antepassados também dizem assim, olha, se você bater na porta e eles não quiserem abrir, mete o pé na porta e arromba, entendeu? Arromba e ocupa, porque esse é território nosso, é território originário, entendeu? A sociedade brasileira e as universidades precisam entender que eles vivem dentro dos nossos territórios originários. Então, é inaceitável que as instituições querem tratar a gente como lixo, que queiram, sabe, ignorar os nossos saberes milenares, que queiram tratar a gente com perseguição, que queiram tratar a gente com ações de racismo institucional dentro das universidades. Não vamos aceitar, porque nós somos povos originários, somos povos de resistência histórica, estamos aqui há mais de 500 anos resistindo e essas instituições nasceram ontem aqui, sabe? Então é isso, assim, vamos ocupar, é território nosso. A universidade é território indígena. Poucos cursos causam tanto desconforto institucional quanto a licenciatura intercultural indígena. Criada a duras penas, ela não foi pensada para reproduzir modelos, mas para romper com eles. Edson Caiapó a defende como um território de luta, onde se formam professores que pensam com a mata, com a língua, com a memória. E por isso mesmo ela é atacada. No final do século XIX, o Estado brasileiro já tinha dado os povos indígenas como extintos, né? O próprio Estado brasileiro extinguiu, através de decretos, né? Foi extinguindo os povos indígenas desde o início do século XIX ou até antes. Promoveu guerras justas desde o século XVI, guerras justas, entre aspas, contra os nossos povos. Extinguiu através de decretos. Criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ali em 1838, né? 1838, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para pensar o que seria o Brasil. E os cientistas, né? Porque o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro era um lugar de concentração dos cientistas. Os cientistas diziam que os indígenas não conseguiriam sobreviver ao progresso nacional. A extinção ela seria, assim, por uma forma natural, né? O Brasil iria progredir, nós não conseguiríamos acompanhar e o triste fim seria a extinção. Os mais afoitos diziam que o último indígena viveria até o ano 2000, né? Então, jogaram essas profecias. Francisco Vanhargue era um dos principais porta-vozes dessa discussão. Durante todo o século XX, o pensamento dominante dizia que os povos indígenas estavam condenados à extinção. Não era previsão, era projeto.
Antropólogos do Estado, engenheiros do desenvolvimento, missionários e militares repetiam: o indígena é o passado. Em 1953, o Serviço de Proteção aos Índios já previa que as tribos isoladas seriam absorvidas pela civilização. Em 1967, o relatório Figueiredo, hoje resgatado pelo Ministério Público Federal, mostrou que havia um plano de integração forçada baseado em violência, esterilização, remoções e tortura dos povos indígenas. E nos anos 1970, com a ditadura militar e os grandes projetos da Amazônia, era comum ouvir técnicos e cientistas afirmarem que os povos indígenas não sobreviveriam à modernização. A ideia de que não passaríamos do ano 2000 não era profecia, era uma tentativa de genocídio com assinatura institucional. Só que desde da criação do Brasil, ali no dia 7 de setembro de 1822, isso já estava dito pelos constituintes, sabe? Dom Pedro I criou uma constituinte em 1823, e os constituintes eles falavam que os indígenas não tinham capacidade de ser cidadãos. Não tinham condições de fazer parte do povo brasileiro. Aí olha só, o mais progressista de todos os constituintes, um senhor chamado José Bonifácio, fez um discurso que está publicado aí pela internet, um discurso intitulado Apontamentos sobre a Civilização dos Índios Brabos do Império do Brasil. Ele era o mais progressista. Ele dizia assim, olha, os indígenas podem até ser sim, cidadãos, mas eles têm que deixar de ser mentirosos, preguiçosos, traiçoeiros, bárbaros, sodomitas e tal, uma lista gigantesca acusando os nossos povos de serem isso, sabe? Então eles podem vir a ser. Era a voz mais progressista, porque os outros diziam que não, essa galera aí não tem condição nenhuma. Em 1822, às vésperas da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva, o chamado Patriarca da Independência, escreveu um documento que poucos conhecem, mas que diz muito sobre o projeto de país que estava sendo construído. O texto se chama Apontamentos sobre a Civilização dos Índios Bravos do Brasil. Nele, Bonifácio propõe o que chama de educação moral e religiosa dos indígenas, mas o que está ali, na verdade, é a base intelectual do etnocídio. Ele propõe o confinamento dos indígenas em aldeamentos, a proibição da língua nativa, o uso da força se necessário para disciplinar e submeter. Para Bonifácio, o indígena era um obstáculo ao progresso, um bárbaro que precisava ser domesticado, um corpo a ser moldado pela religião cristã, pela lavoura e pela obediência. Edson Carapó não cita esse texto por acaso, porque até hoje o que muitas universidades querem é exatamente isso: um indígena civilizado e silencioso, um corpo tolerado desde que não traga o pensamento da floresta com ele. E aí no final ali do século XIX, todas as apostas, né, vinham em nome da extinção, vão ser extintos porque são inferiores biologicamente, culturalmente. O último viverá até o ano 2000. Aí daqui, sabe, mano, a gente responde assim, perdeu o Playboy. Porque nós estamos, né, apesar de um projeto genocida em marcha e que não recua, nós estamos fazendo um movimento de resistência nesse momento e estamos fortalecidos. Do ponto de vista linguístico, nós estamos fazendo a retomada dos nossos territórios, já que o Estado não faz a demarcação, né, as nossas escolas estão se fortalecendo, escolas dentro dos nossos territórios, e as licenciaturas interculturais indígenas, elas estão fazendo esse movimento, sabe? Então, as instituições não têm interesse de referendar esse projeto de licenciatura intercultural indígena, porque é para os povos indígenas que já deveriam ter sido extintos há muito tempo, sabe? Só que não foram extintos. O Estado brasileiro tem que cumprir o que está escrito na Constituição, sabe? Que é respeitar os nossos direitos originários, respeitar o nosso território originário e proteger esses povos. Então, o Estado brasileiro tem que cumprir minimamente, né, o que está determinado na Constituição. Obviamente que, além do movimento indígena que pressiona, tem os nossos parceiros não indígenas, das organizações, né, que estão conosco, os nossos aliados, que também pressionam. Essas licenciaturas, elas têm acontecido, assim, eu diria, assim, de maneira precária até, sabe? Porque falta recursos financeiros, falta recursos humanos, pessoas qualificadas para fazer a formação,
né? Não há praticamente professor indígena como formador nessas licenciaturas interculturais indígenas, sabe? Então tem muita precariedade, mas está funcionando, sabe? A gente tem conseguido formar. Eu trabalho na licenciatura intercultural indígena no IFBA de Porto Seguro. Eu sou um dos poucos professores indígenas que trabalham no Brasil, né, nessas licenciaturas. Mas assim, a gente tem conseguido uns resultados muito satisfatórios, sabe? Aqui na Bahia mesmo, por exemplo, a gente tem formado assim, grandes lideranças que se transformam em secretários de assuntos indígenas, que se transformam em chefes da saúde, né, regional, local, né? Tem muitos dos nossos formados que estão no Ministério dos Povos Indígenas, que estão em lugares estratégicos fazendo políticas, ou que estão, por exemplo, fazendo liderança de retomada dos territórios, né? Ou que estão como diretores e professores nas escolas. A licenciatura indígena não é favor, é reparação. Ela forma professores que não se ajoelham diante do currículo branco. Formam-se com a terra nos pés, com o canto dos mais velhos no ouvido, com o olhar voltado para a comunidade. Por isso incomodam, porque não são apenas docentes, são pensadores, articuladores, são resistência viva em cada escola, em cada aldeia, em cada retorno ao território. A universidade quer controlá-los, mas eles já aprenderam a voar com as palavras do avô e com as histórias que só a floresta sabe contar. Então a gente vai ocupando esses lugares estratégicos assim com muita qualificação, porque não é uma qualificação para se render aos ditames dos brancos, é uma qualificação no sentido de referendar as nossas identidades, nossos pertencimentos, nossas línguas, nossas cosmologias, dialogando com as outras formas de pensar, com as outras ciências, sabe, meu irmão? Então, as licenciaturas interculturais indígenas, elas passam apertos muito grandes, mas timidamente conseguem avançar dentro, assim, no sentido de viabilizar os nossos projetos societários. Olha, a pedagogia da alternância nos dá, assim, a oportunidade de, por exemplo, os professores, né, os formadores, que quase sempre não são indígenas, né, dá a eles a oportunidade deles irem dentro do território para conhecer a realidade, pisar no chão de verdade, né, porque talvez ficar fazendo teoria dentro de gabinete seja muito tranquilo, né. Aí quando nós falamos assim da perseguição dos pistoleiros que estão nas quebradas esperando as lideranças indígenas, quando nós falamos de todos esses desafios e perrengues que os povos indígenas passam, a academia tenta dizer que nós estamos fazendo mimimi ou que nós estamos fazendo discurso panfletário, que não tem validade científica. Tá bom, então vamos chamar os cientistas. Eles falam isso, inclusive, de uma maneira muito maldosa, porque eles vão lá dentro dos territórios produzir tese de mestrado, de doutorado, né, recebem título de doutores, para depois desqualificar o que nós fazemos. Então, assim, essas pessoas vão lá dentro dessa perspectiva da pedagogia da alternância, vão lá dentro dos nossos territórios, entender como que funcionam os nossos territórios, como que funcionam as concepções de mundo dos nossos povos. Eles acompanham os projetos societários que estão sendo desenvolvidos dentro da escola, mas não só na escola, nas instituições, nas organizações dentro da comunidade, como que a comunidade organiza, né, seus mutirões, suas produções, né, seus rituais. E aí, certamente, esses professores estarão muito mais qualificados e muito mais sensibilizados para trabalhar com os povos indígenas. E, por outro lado, os povos indígenas precisam, obviamente, dessa assessoria, vou chamar assim de assessoria desses professores não indígenas, porque nós não estamos dizendo que nós não queremos dialogar com a ciência, né? O que nós estamos dizendo é que nós queremos que os nossos saberes milenarmente construídos nos nossos laboratórios dentro da floresta estejam presentes no espaço escolar, no currículo, na sala de aula, nos planos de aula, nas aulas propriamente dadas. Então nós queremos o diálogo dessas coisas. Nós não estamos dizendo que nós não queremos a ciência, nós estamos falando de um diálogo intercultural, né? De um diálogo entre os diversos saberes no sentido de construir novos conhecimentos que viabilizem os nossos projetos societários, mas que também sirvam e certamente servirão para que a sociedade envolvente, a sociedade não indígena, repense as suas práticas científicas e percebam que estão equivocados com esse projeto de progresso humano e sobre a necessidade de repensar isso tudo a partir da perspectiva indígena.
sabe, a partir das concepções e modos de vida indígena. Então eu penso assim que seja um compartilhamento, sabe, não é troca não, é um compartilhamento de ideias, de saberes, e que não pode isso estar no campo da hipocrisia, né? Porque as pessoas falam da necessidade de dialogar, de ouvir, de construir novos conhecimentos, mas se mantém ali numa linha dura no campo do eurocentrismo, sabe? Então, querem, de fato, a interculturalidade, então vamos construir juntos, sabe? E a pedagogia da alternância, sabe, é uma prática privilegiada para a construção de novos conhecimentos, de conhecimentos interculturais, né? Dos indigenistas conhecerem e reconhecerem as nossas realidades, enfim, sabe? E que vai dar bom para todo mundo, para ser assim bem pragmático, vai dar bom para todo mundo. Os nossos projetos societários serão viabilizados dentro das nossas comunidades e dentro das instituições, nas cidades, as pessoas vão repensar, sabe, esses conhecimentos eurocentrados que estão totalmente fora da realidade do mundo, assim, sabe? Tá, parece que é coisa para outro planeta. Quando Edson Caiapó fala da licenciatura intercultural indígena, ele não fala apenas como professor. Fala como alguém que conhece o chão das aldeias e o peso do esquecimento institucional. Criados a partir dos anos 2000, com editais do antigo MEC e do ProLIND, o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, essas licenciaturas surgiram como conquista histórica do movimento indígena. Mas, como tantas conquistas no Brasil, são frágeis, porque não foram transformadas em política de Estado, dependem da vontade do governo da vez, do edital que muda, do ministro que corta, da burocracia que desvia. E enquanto isso, os cursos funcionam com falta de transporte, sem bolsas garantidas, com ausência de estrutura física, sem permanência adequada. É como se a cada semestre a universidade perguntasse: vocês ainda estão aí? Dos desafios, sabe, é a gente ter que comprar a briga o tempo todo com a instituição e com o governo. Porque, infelizmente, licenciatura intercultural indígena não é uma política de Estado, é uma política de governo. Então, quando o ex-presidente, né, bandido, que vai ser preso aí nos próximos dias, quando ele estava na presidência, ele praticamente inviabilizou essas licenciaturas e todos os programas de formação inicial e continuada dos povos indígenas. Né, inviabilizou financeiramente e estruturalmente, né? Aí o governo Lula, que tinha montado essa estrutura na primeira versão do seu governo e que montou de maneira muito satisfatória, quando retornou com uma força muito pequena. Nós esperávamos que emplacasse assim uma coisa mais para valer mesmo, mas ainda está muito tímido, sabe? Eu fico até com medo de fazer essas críticas, porque as forças reacionárias de extrema direita podem querer aproveitar essa nossa fala para dizer que nós somos contra as forças progressistas, e não é isso não, sabe? Assim, a minha aproximação e o meu diálogo com a extrema-direita é zero, sabe? Para mim, extrema-direita é lixo. Eu dialogo com as forças progressistas, então eu estou fazendo a crítica ao governo Lula nesse momento, sabe? Porque nós estávamos apostando muito mais cartas do que isso, sabe? Estão tímidas as políticas. Então eu estou falando assim de desafios. Poxa, os recursos financeiros são muito minguados para a gente poder fazer a licenciatura intercultural indígena como deveria ser feita, sabe? Os recursos são muito minguados para realizar a formação continuada através da ação Saberes Indígenas na escola, né? Muito pouco recurso para mobilizar muita energia, mobilizar muita coisa. São os desafios. E aí tem essa coisa assim, né, de nós, professores, nesse programa Licenciatura Intercultural Indígena, temos que abraçar o mundo, sabe? Olha, eu fiz o concurso para História Indígena, mas eu dou aula de História da Educação, eu dou aula de Literatura Indígena, dou aula de História Contemporânea Brasileira, dou aula de História para os cursos técnicos em alimentos, em informática, em biocombustíveis, dou aula na licenciatura de Química, dou aula na licenciatura de Computação, de maneira que eu não tenho condições, sabe, de focar no lugar onde eu deveria estar focado, que era a licenciatura intercultural indígena, sabe? Então, no meu caso, onde eu trabalho, atuo, nós, professores, não somos professores assim específicos da licenciatura intercultural indígena. A gente tem que abraçar o mundo
e não existe, assim, parece uma luz no fim do túnel para que isso mude. Estou falando dos desafios, sabe? Agora, ó, eu, assim, sou do campo da luta, da guerra, né? E não é desde agora, é desde sempre. Então, eu sempre vejo uma luz no fim do túnel, na verdade, que é a fala que eu fiz ainda há pouco, sabe? De ver que, ainda que a ação seja tímida, poxa, nós temos formado pessoas assim que têm ocupado funções estratégicas dentro das políticas de gestão indígena e dentro dos territórios indígenas. Para mim, poxa, isso aí me deixa muito satisfeito e me deixa dormir tranquilamente muitas noites, porque muitas noites eu não consigo dormir pensando assim, porra, como é que a gente vai conseguir fazer as formações sem dinheiro, sem carro, sem gasolina, sem motorista, e ainda com um monte de pistoleiros armados esperando a gente na estrada. Aí eu quero abrir esse parênteses, sabe, meu irmão, porque dos desafios, né? Há um tempo atrás aí, nós estávamos aqui no sul da Bahia, próximo de Boirarema, que é o território ali do Cacique Babau, né? Aí os pistoleiros fecharam o nosso carro, né? Chegaram gritando, tem índio dentro do carro, né? Eu fui espancado na BR-101, fui arrancado de dentro do carro, espancado, jogaram gasolina no carro e botaram fogo, sabe? Ainda bem que eu estou aqui para contar essa história, porque o Galdino Pataxó não tem... Se você quisesse convidar o Galdino Pataxó, obviamente que ele não viria, porque ele não teve chance de viver toda aquela tragédia, de sobreviver a toda aquela tragédia para poder depois relatar o que aconteceu, sabe? Mas os caras jogaram gasolina em cima do carro e meteram fogo. E colocaram arma na minha cabeça, e apertaram o gatilho e aterrorizaram. São os desafios que a gente enfrenta, sabe? De segurança pública ou de ausência de segurança pública, sabe? De um ódio absurdo. O Massal Tupã, grande liderança do povo Guarani, não tem oportunidade de vir aqui dizer assim, como que foi aquela cena dos pistoleiros terem entrado na casa dele, matado ele na frente da família, dentro de casa. A mesma coisa, Chicão Chucuru não tem oportunidade de vir aqui para dizer como que foi aquele dia trágico em que os pistoleiros mataram ele lá em Pesqueira. Assim como Osiel Terena não tem como vir aqui para dizer como que foi a execução dele lá na Aldeia do Limão, numa reintegração de posse, né? Porque essa é a violência histórica que faz parte dos desafios que nós, professores das licenciaturas interculturais indígenas, enfrentamos no dia a dia. Mas existe avanços significativos, sabe? Então, quem está no governo, eu acho que tem que viabilizar uma coisa assim, que é de transformar essas licenciaturas em políticas de Estado e não de governo, sabe? Que isso seja para sempre, né? Que qualquer governante que assuma tenha que assumir esse compromisso e tenha que assumir esse compromisso, sabe, meu, assim, viabilizando, inclusive financeiramente, para valer esses programas, sabe? Ação Saberes Indígenas na Escola, licenciatura intercultural indígena, fortalecimento dessa perspectiva da pedagogia da alternância. Isso tudo tem que estar muito bem amarrado financeiramente, com recursos humanos, sabe, e estrutura para que viabilize o projeto originário dos nossos povos. Eu, por exemplo, perguntei outro dia para os meus alunos assim, para que vocês querem território? Né? A gente está falando de demarcação de território indígena. Para que território? Aí um deles respondeu assim, olha, nós queremos território, só que a gente já vinha fazendo uma discussão crítica, né, ao agronegócio, afirmando que agronegócio não é realmente a nossa praia, né? Mas se não é agronegócio, o que é? Para que território indígena? Aí o Iglesias, né, que é sobrinho do Galdino, do finado Galdino Pataxó, levantou a mão e falou assim, nós queremos território para nascer mato. A gente quer mato. A gente quer que nasça mato, porque para nós é importante, para nós fazermos os nossos rituais, né, para a gente fazer nossas coletas, nossas pescarias, nossas caças e tal. E o pessoal fala que a gente é preguiçoso, fala que a gente é mentiroso, que a gente é preguiçoso, porque eles veem lá tudo cheio de mato e eles olham aquilo e veem um cifrão assim, né? Essas terras aí poderiam estar cheias de eucalipto, de soja, de cana, de açúcar, monocultura. Essa fala aí, para mim, ela é significativa, né? Porque para que mato? Mas para que mato? Mato para viabilizar os nossos projetos, mas mato também para ajudar a humanidade no equilíbrio socioambiental, né? Então a gente faz essa conversa aqui no campus, no tempo, a gente chama de tempo campus, né?
E aí depois a gente vai lá para a comunidade, lá para a aldeia, né? Para continuar essa conversa lá, né? E aí a gente vai fazer as caminhadas na mata, né? A gente vai fazer conversando, né? Uma conversa aparentemente informal, mas que é a continuidade disso, fazendo a crítica ao agronegócio, afirmando, por exemplo, que agronegócio é a continuidade do projeto das capitanias hereditárias, né? Do latifúndio, da exploração do trabalho, da concentração de riqueza. E a gente vai conversando sobre tudo isso para dizer, então, que o projeto dos povos indígenas é diferente, difere do projeto do agronegócio, tanto é que nós estamos aqui, olha, fazendo trilhas. E nesse caminho das trilhas, os grandes mestres estão conosco, né, que são os próprios estudantes indígenas, mas também os anciões, né, que vão acompanhar mulheres e homens, que à medida que nós vamos ali caminhando e conversando sobre essas coisas, eles de vez em quando dão uma parada para dizer, olha, aqui é o lugar da lagoa, né? E aqui essas plantas, aí ele começa a explicar sobre as plantas, né? As árvores, árvore tal, né? Aqui vive tais animais, é um jequitibá, né? É um jequitibá que agrega uma vida muito intensa, né? Na biologia, aí olha, professor de biologia, né? Pode falar, por exemplo, de simbiose, né? Simbiose, o que é a simbiose? Tá aqui, olha, o eucalipto, um monte de plantas, né, trepadas ali no jequitibá, né, uma árvore que pode viver 1000 anos, né? Aí eles falam assim, inclusive a gente suspeita que esse jequitibá aqui tem quase 500 anos. Olha a quantidade de vida, aí a gente olha para cima assim, sabe, parece um bicho assim, né, com um cipó e tanta coisa ali, tantos pássaros e macacos, simbiose. Olha, bora conversar sobre simbiose, vamos sentar aqui em redor dessa árvore. Professora de biologia, o que é isso aí que você chama de simbiose? Aí ela fala lá simbiose, conceito biológico, e o pajé vai lá falar, né, olha, a gente não chama de simbiose, a gente chama de árvore mesmo, a gente chama assim de jequitibá e essa vida intensa que tem aí nela, entendeu? É isso, né? Essa vida intensa não vai matar o jequitibá, né? Porque eles vivem de maneira harmônica. Mas, obviamente, que tem outras convivências que abafa, uma planta abafa a outra, né? Que aí a biologia vai dar um nome, né? E os indígenas também vão dar os seus nomes, mas os indígenas sabem muito bem onde estão essas coisas. E anda mais um pouco e ali está o chacrona, né? A chacrona, essa planta aqui, ela serve para produzir uma bebida, né? Que é de ritual, né, que é de miração, inclusive, bebida de miração, né, que mistura com cipó mariri, né, faz a mistura, e essa bebida, ela é ancestral, e através dela nós temos contato com os espíritos dos nossos antepassados, né, e aí os químicos e os biólogos ficam tentando entender ali que mistura química é aquela, né, tentar explicar um pouco. Sabe, então são essas coisas, assim, de a gente fazer o diálogo das coisas reais, né? Ao invés de ficar dentro de laboratório teorizando sobre essas coisas, isso é importante fazer, de repente, eu acho que é importante, mas ter um momento específico para a gente ir lá dentro do território ver como que as coisas efetivamente acontecem. Tem que ouvir as vozes dos mais velhos, tem que beber na fonte da sabedoria máxima que são os anciões, né? Essas pessoas que têm essa experiência grande aí, esse lastro de história no movimento. Tem que ser respeitoso com essas pessoas, tem que se debruçar numa história que não está produzida. O professor, olha, quem quiser ser professor indígena tem que entender que professor indígena necessariamente é pesquisador e militante, sabe? Não é só professor, não. É muito mais, sabe, a função, né? Militante é pesquisador. Pesquisador porque as nossas histórias não estão nos livros didáticos. Se você for dar uma aula de história baseada nos livros didáticos e no currículo eurocentrado, você vai se deparar com história que não é nossa, sabe? Vai dizer assim que São Paulo a base da economia brasileira no início do século XX era café. Aí vão contar a história de São Paulo. No máximo, os livros vão se atrever a falar dos Pataxó, mostrando uma foto dos indígenas xinguanos, né? Eles estão falando dos Pataxó, mas estão tirando foto lá no Xingu e foto de indígena xinguano para dizer, olha, esse aqui que é o índio.
né? Umas generalizações absurdas. Então tem que pesquisar as nossas histórias, tem que voltar nas nossas memórias, né? Dialogando com os mais velhos, buscando documentos, né? Sei lá, onde quer que seja, ou na imprensa, ou nos arquivos, né? Documentos sobre os nossos povos. De maneira que para quem quiser ser professor indígena, né, vai ter que ser pesquisador, vai ter que ser ativista, necessariamente, e vai ter que fazer essa mobilização, assim, de que de fazer uma formação transformadora, no sentido de fazer com que os nossos estudantes, crianças e adolescentes, tenham orgulho de pertencimento. Tem que ter orgulho de pertencimento, sabe? A gente tem que trabalhar no sentido de que os estudantes indígenas se olhem no espelho e pensem assim, poxa, nós somos foda, nós somos, né, nós somos povos fortes, de resistência, né? Falam que a gente é preguiçoso, mentiroso, sodomita, feio, não sei o que, isso é tudo mentira, é pura inveja, é genocídio, é etnocídio, a gente não vai acreditar nisso. A gente tem que embarcar, sabe, na canoa que nos mostra que nós somos povos de resistência, que nós somos uma beleza muito forte dentro dessa diversidade toda que é o Brasil, sabe? E o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, o povo brasileiro não pode continuar impavidamente as suas ações e atividades pedagógicas nas escolas sem levar em consideração todas essas nossas diversidades. Então, o professor indígena tem que ter consciência dessas coisas, tem que afrontar e confrontar o pensamento eurocêntrico, colocar em xeque essa voz que quer ser a única autorizada e desautorizar e dizer que são muitas histórias, são muitas memórias e outras histórias, sabe? Essas histórias, a maioria delas não estão expressas lá, não estão impressas lá nos livros. Nós vamos ter que contá-las e vamos ter que pesquisar para contá-las, sabe? São esses os desafios aí do professor indígena, os desafios que o professor indígena tem que abraçar. Nós subestimamos a terra e as florestas o tempo todo. Essa fala ela tem que ser feita com muito cuidado, porque as pessoas falam assim, o planeta vai acabar, né? Nós vamos destruir o planeta, nós vamos destruir as florestas. A gente tem capacidade eu acho assim, de desenhar muito bem isso e esboçar. Mas no final das contas, quem vai se dar mal somos nós, seres humanos. Nós achamos que agora, nesse tempo de crise, de emergência climática, nós vamos ser os salvadores da Terra, né? Os ambientalistas chatos, eles acham assim, não, agora eu vou salvar a Terra. Meu irmão, olha, esse discurso de salvar a Terra, novamente, é um discurso eurocêntrico. Sabe, a Terra não precisa de salvador. Se alguém precisa de salvador, somos nós, que somos o elo mais fraco do negócio. Então, a gente, né, tem que baixar a bola para pensar que a Terra, as florestas e essas forças que nós chamamos de natureza, elas são muito potentes. É organismo vivo, é muita potência aí. Sabe, tá muito mais para a extinção humana do que para a extinção da Terra, sabe? Então, eu acho que daí a necessidade dessa coisa que o Ailton fala de adiar o fim do mundo através dessas ideias que são esses diálogos que nós fazemos de ancestralidade, de espiritualidade, de respeito à vida, de respeito à floresta. Respeitar tudo isso, especialmente para nós continuarmos vivendo por aqui. Porque a Terra pode transformar-nos em poeira cósmica. Poeira cósmica, sabe? Olha, vai embora, gente. Vocês são um espírito de lata velha, não quero vocês aqui mais, né? Quem sabe pode voltar a ter um equilíbrio com a ausência dos seres humanos. Mas nós não podemos querer isso, né? Nós podemos e devemos querer uma outra coisa, que é viver de maneira equilibrada com essas formas de vida. Então a floresta é fundamental, é sagrada. Para nós, povos indígenas, isso está muito demarcado quando nós usamos, por exemplo, artesanato com desenhos indígenas, né? Desenhos de jabuti, desenho da jiboia, né? Pena da arara, pena do papagaio, sabe? Tipo, querer isso em nós, né? Eu mesmo tenho aqui, olha, um monte de pena tatuada pelos braços, por todo lado, olha, sinais, né, da floresta. Aí quando eu chego na aldeia, os parentes falam assim, isso aí não vai mais sair. Eu falei, mano, não vai sair porque eu não tenho como usar todo dia urucum. Então eu meti uma tinta aqui que não vai mais sair, tá grafado, sabe? Que lá nas comunidades indígenas é grafado com uma tinta que lava e sai com o tempo. Mas o que eu quero dizer é que esses grafismos, eles são, na minha opinião, uma forma de expressar esse respeito com a vida,
de dizer assim, olha, sabe, o jacaré, o Runicuim, né? O Cunha fala assim, tudo surgiu a partir de um grande jacaré. Antes não existia nada, existia um grande jacaré. Olha, o jacaré é criador de tudo, porque o ser humano, né, nessa perspectiva cristã, né, antes de tudo existia Deus. Aí quando a gente pensa em Deus, quem é Deus? É um homem do cabelo liso, né, dos olhos azuis, da pele branca, né? Sempre essa perspectiva. Não, o Runicuim foi um jacaré. O povo caiapó vai dizer, olha, tinha um tatuzão lá na origem de tudo, né? Então sempre se reportando a outras formas de ser, né, de vida, que na minha opinião é a expressão do respeito que nós temos a essas outras formas de vida, né? É isso, sabe, irmão? Sagrada, a floresta é sagrada. Temos que compreender isso e jogar essa ideia para frente.